Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Crescem pressões para o impeachment de Alexandre de Moraes. Desde que Rodrigo Pacheco assumiu a presidência do Senado em fevereiro de 2021, 53 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal foram protocolados. Desses, 21 são direcionados ao ministro Alexandre de Moraes, e a maioria das petições foi apresentada por cidadãos comuns ou políticos que condenam suas atitudes. As investidas contra Moraes ganharam força com uma campanha liderada pelo senador Eduardo Girão, que prepara mais um pedido de impeachment a ser apresentado em 9 de setembro, impulsionado por revelações recentes de supostos abusos em inquéritos do STF. Paralelamente, reportagens da Folha de São Paulo trouxeram à tona mensagens trocadas entre Moraes e colaboradores próximos do Tribunal Superior Eleitoral e do STF entre agosto de 2022 e maio de 2023. Essas mensagens sugerem que o ministro teria instruído o TSE, supostamente independente, a produzir relatórios enviesados para justificar suas decisões. As comunicações também levantam suspeitas de pesca probatória, abuso de autoridade e possíveis fraudes processuais, em que Moraes atuaria simultaneamente como juiz, acusador e vítima. No contexto dessa tensão, o STF comprou uma briga contra o Congresso, suspendendo o pagamento das emendas PIX, como mostrado na matéria anterior deste vídeo. A questão levanta debates sobre a omissão ou conivência com possíveis abusos de autoridade, além do desrespeito a prerrogativas constitucionais do Senado, que como instituição seria a única capaz de exercer controle externo sobre juízes de tribunais superiores. Se Rodrigo Pacheco tem rabo preso com o STF, que é o que parece, o mínimo que ele deveria fazer então era renunciar ao seu cargo de presidente do Senado. Maduro. Bolsonaro alegou fraude. Foi tribunal brasileiro que decidiu. O ditador venezuelano deu declarações nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira 15, o ditador venezuelano Nicolás Maduro rejeitou a possibilidade de uma nova eleição no país. Ele deu declarações durante uma entrevista. Maduro se manifestou por causa de uma confusão envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, questionada por uma jornalista sobre a possibilidade de novas eleições na Venezuela. O americano disse que concordava. Porém, depois, uma fonte do governo apontou que ele não tinha entendido a pergunta. Para o ditador da Venezuela, Biden fez uma diplomacia intervencionista. As informações são do G1 e da Carta Capital. A sugestão de um novo pleito partiu do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e teve apoio do colombiano Gustavo Petro. Sem citar o petista, Maduro lembrou as declarações que o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro fez em 2022, sobre fraude nas eleições que apontam Lula como vencedor. No Brasil, o ex-presidente Bolsonaro, aliado da extrema-direita fascista da Venezuela, alegou fraude e não aceitou a derrota. E foi o tribunal brasileiro que decidiu. Ninguém na Venezuela e em nosso governo pediu algo, falou Maduro. Agora a gente muda um pouco de assunto, porque hoje, durante entrevista à Rádio Gaúcha do Rio Grande do Sul, Lula disse que discordou da nota do PT que reconheceu a vitória de Nicolás Maduro. O presidente admitiu, no entanto, que a Venezuela está sob um regime com viés autoritário, mas negou se tratar de uma ditadura. Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. E o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, rebateu ontem as cobranças feitas por Lula e disse que seu regime não pratica diplomacia de microfone. Maduro ainda sugeriu que Bolsonaro alegou fraude nas eleições do Brasil em 2022 e que o Tribunal Brasileiro foi quem deu a palavra final. Em Brasil também, o presidente Bolsonaro, de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista,
de Venezuela, también el grito fraude y no aceptó la derrota. Y fue el tribunal de Brasil quien decidió. Y nadie salió desde Venezuela, nuestro gobierno ni nadie, y creo que en el mundo a pedir nada, sino decidió el tribunal, santa palabra Tribunal de Brasil. Es un asunto de Brasil. Después, un 8 de enero, sorprendieron con un intento de golpe de Estado, asalto a los poderes públicos, y lo que se hizo desde Venezuela fue condenar la violencia del fascismo. No, jamás. Nosotros no praticamos la diplomacia de micrófono. Olha que tem uma lógica aí a fala do Nicolás Maduro, mas deixa eu trazer mais um trecho dessa entrevista que o Lula concedeu à Rádio Gaúcha, quando o presidente disse que o povo brasileiro voltou a comer picanha e a tomar cerveja, mas a jornalista que entrevistava o presidente avisou que no Rio Grande do Sul os gaúchos reclamam da falta de picanha e aí o Lula tentou se explicar. Eu dizia na campanha, o povo brasileiro vai voltar a comer picanha e tomar uma cervejinha. E está voltando a comer picanha e tomar cerveja. O pessoal cobra muito isso, viu? Nos mandam mensagem todo tempo. Tá faltando a picanha aqui. Não, se tá faltando picanha é porque tem consumo demais e não está chegando a picanha aqui. Mas pega o preço da picanha durante o processo eleitoral e pega o preço da picanha agora. Você vai perceber que caiu de forma extraordinária. Ora, por quê? Porque é um direito do povo ter acesso a essas coisas. É o direito do povo. Uma picanha custava os olhos da cara, que quem ganhava R$2.000 não poderia comer um pedaço de picanha. Se é que ele gosta de picanha, porque aqui no Rio Grande do Sul você também adora costela. Então... Deixa eu jogar para a Ana aqui, que a gente já faz um bem bolado, né, Ana? Já comenta aí as declarações sobre as eleições na Venezuela e também a falta de picanha, ou não, segundo o presidente. Ô, Paula, é inacreditável, né? O presidente ficar falando de picanha, principalmente no Rio Grande do Sul, que está tentando reconstruir a vida e que vai levar aí alguns anos para reconstruir o estado depois daquela tragédia das enchentes esse ano. E enquanto isso, nós estamos falando de um país que tem mais de 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Mais de 30 milhões de pessoas sem água filtrada. E o assunto é picanha e cervejinha. Então é um absurdo tudo isso, porque se ligarmos essa história exatamente com os votos, porque nós devemos cobrar daqueles, né, que estão ali nos representando. Mas aí eu entro na história toda, como tudo acaba sendo interligado. Nós vamos poder discutir de novo o voto auditável sob escrutínio público, com contagem pública, que é o que está no artigo 37 da nossa Constituição, porque a Venezuela a gente sabe que é uma ditadura e que os votos auditáveis, que a contagem pública das atas, esses números não batem com os números oficiais do ditador Nicolás Maduro. E aí a gente entra na história do foro por prerrogativa de função. Por mais que o Arthur Lira, presidente da Câmara, mostre aí uma certa rebeldia, a gente tem que acabar com esse foro por prerrogativa de função e devolver a independência e a autonomia às instituições, no caso, ao nosso parlamento, porque hoje não há, eles são reféns o tempo todo. Se é para discutir o voto, as urnas auditáveis com contagem pública, não adianta só falar urnas auditáveis, nós temos que ter contagem pública como está definido no artigo 37. Se nós queremos discutir absolutamente tudo sem a liberdade de expressão que não temos hoje, porque até os próprios parlamentares eles ficam com uma corda no pescoço o tempo todo, porque hoje o Supremo Tribunal Federal abre absolutamente o que eles querem de ofício. O TSE nos censurou em 2022, está aqui na nossa tela. Lula diz que Venezuela não é uma ditadura. Nós fomos proibidos de dizer que Lula era amigo de ditadores, de Nicolás Maduro, Daniel Ortega, exatamente por essa falta de respeito à Constituição. Então, Paula, eu agora vou encampar
esse programa da repetição, de sermos um disco arranhado sobre pautar a extinção do foro por prerrogativa de função, porque enquanto não tivermos isso, os nossos parlamentares seguirão reféns de um Supremo Tribunal Federal, de uma Constituição do Supremo Tribunal Federal, que é política e ativista quanto da Venezuela. E Arthur Lira intensifica a ofensiva contra o STF e envia PECs à CCJ para limitar poderes da Corte. É isso mesmo. Veja a reportagem de Oeste. Nesta sexta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça da Casa a PEC que limita decisões individuais de ministros do STF. A decisão acontece depois de o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, negar o pedido do Congresso contra o despacho do ministro Flávio Dino, que travou o pagamento das chamadas emendas PIX. Hoje, o Supremo formou maioria para manter o entendimento do ministro. A proposta, que poderá finalmente ser discutida pelos deputados, está parada há 8 meses na Câmara. Lira também encaminhou ao colegiado um texto mais recente, assinado por 184 parlamentares, que permite ao Congresso suspender os efeitos de decisões do STF se considerar que as medidas ultrapassam o exercício da função jurisdicional. Alexandre Garcia, quero ouvi-lo. É retaliação ou não é aí o que o presidente da Câmara fez, que desengavetou essa PEC que limita as decisões monocráticas do ministro? Vale lembrar, estava parada desde dezembro do ano passado e agora, então, porque os ministros formam, não sei se é por quê, mas enfim, coincidência ou não, os ministros formam maioria para travar o pagamento de emendas PIX aos parlamentares e Arthur Lira, então, destrava, desengaveta essa PEC sobre decisões monocráticas de ministros do Supremo. É uma resposta e estava todo mundo estranhando que está parada lá 8 meses. Como é que é? Passou pelo Senado, foi para lá, o Lira não faz nada. Isso mostra mais uma vez o poder monocrático do presidente da Câmara e do presidente do Senado, que agora se rebela contra a decisão monocrática do Supremo. Né? Mas é um excesso, né? Deixar a pauta na mão de um, no Senado, a mão de um na Câmara. Um em 513, né? Um em 512, um em 81. Né? Mas, enfim, passou pelo Senado, foi para lá, ficou parado. Ficou na gaveta do presidente da Câmara, Arthur Lira. Aí, Flávio Dino disse, não paga nada, nem PIX, nem as outras, nada. Né? E o plenário confirma. Então é o Supremo inteiro, como é o caso de Alexandre de Moraes. Né? A gente está falando de Alexandre de Moraes, mas é o Supremo inteiro, que tornou o inquérito ilegal do fim do mundo legalizou. Né? Como se legalizam aqui em Brasília as invasões de área pública. Aí o sujeito constrói casa, todo mundo constrói casa, faz rua, aí vai lá o político, vai para o legislativo local e legaliza. Né? Legaliza um ato ilegal. O Supremo fez isso com o inquérito do fim do mundo. Então agora está lá na Câmara, aí tirou da gaveta, mandou para a Comissão de Constituição e Justiça, certamente vai passar rápido e vai lá para o embate no plenário. Né? Resposta, sem dúvida. Pegou no bolso dos deputados. Estava lá assim, esperando. Né? Outra coisa que a gente não falou, eu esqueci de perguntar para o senador Portinho sobre os senadores, os 22 que estão faltando para fazer 2/3, quantos têm ações no Supremo? Essa é a questão. Né? É a casa que pode ser a corretora dos desvios do Supremo é a mesma que é julgada pelo Supremo. Então, indivíduos que têm ações lá ficam com a guarda aberta e ficam com medo. É medo. Medo, 22 senadores têm medo. Né? E por isso o Rodrigo Pacheco os representa. Mas agora, então, está tocando lá na Câmara esse projeto, que é muito certo, porque não pode um ministro só tomar decisões, como foi o caso, temporariamente, do comprovante do voto.
que foi aprovado mais de uma vez pelo Congresso Nacional, inclusive derrubando o veto da presidente Dilma. Depois, um ministro do Supremo, não pode. Depois o Supremo confirmou, por 8 votos, eu acho. O juiz Marco Aurélio, por exemplo, não foi um dos que acompanhou essa votação, eu lembro disso. Não pode. Mas o Supremo está apressando até as decisões. Vê só, essa decisão de Flávio Dino, o Supremo imediatamente, no seu espírito de corpo, cobriu Flávio Dino. Mas já não adiantou, né? Quer dizer, não adiantou. Ainda exacerbou os ânimos de Arthur Lira. Eu não posso nem dizer que são os ânimos dos deputados por causa das decisões monocráticas do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.